E aí pessoal, aqui é mais um Gaia Nerd. Vamos continuar com nossa análise de 3DT, do ponto de vista matemático. Já analisei no outro vídeo o 2DT, DT e ADT, as primeiras versões de 3DT. E agora vamos para a versão que já estava um tanto esquecida, mas que também é fantástica, que são as versões do VRA, que era o manual vermelho, o revisado e o ampliado, nestas duas imagens. Eu gostaria de começar este vídeo já pedindo para qualquer um que tenha esse livro vermelho. Este livro vermelho atualmente é um livro mais raro de 3DT de se encontrar. Não há qualquer volume dele fotografado na internet. Por favor, quem tiver este manual, faça a impressão dele e coloque na internet. Faça xerox, faça a fotocópia e coloque na internet. Mande para mim e eu vou espalhar o máximo que eu puder. Por quê? Este manual não está mais à venda pela editora, ele é apenas um manual que está sendo esquecido, e enquanto história do desenvolvimento e da evolução do sistema 3DT, é importante que ele esteja acessível para pessoas como eu, que gostam de analisar. Por exemplo, este manual daqui, o manual da casca de banana, o 2DT, este manual não existe na internet. A única cópia que hoje vocês podem encontrar na internet é do meu manual. Fui eu que coloquei. E se eu tivesse o vermelho, eu também colocaria. Por quê? Eu acho que este manual e o manual vermelho, eles fazem parte da história de 3DT e eles devem ser colocados e devem ser distribuídos. Então, se alguém tem um manual vermelho, por favor, divida com os outros. Coloque no meu grupo, coloque aqui no grupo de 3DT, coloque nesse vídeo, porque é importante que isto esteja em acesso para todos. Então, vamos lá. Vamos agora para a análise do 3DT VRA. Cadê? Janela. Vamos para a matemática. Novamente, é importante que vocês tenham visto os outros dois vídeos, e primeiramente e principalmente o primeiro vídeo em que eu faço uma introdução da minha análise, para vocês entenderem como é que eu estou analisando as coisas, ok? Para perceber porque eu estou analisando só o combate, desconsiderando as questões sobre vantagens, pontos de magia, etc. Então é importante isso, senão você vai fazer crítica e não vai entender o que eu estou fazendo. Vamos lá. Analisar o VRA é muito mais difícil do que analisar o 2DT. Analisar o revisado e ampliado, ele é extremamente mais complexo, extremamente mais difícil, porque ele tem uma progressão muito diferente do DT normal. Que o DT ele é 1d6 e os atributos são lineares. É 1 de força, 2 de força, 3 de força, soma este valor ao d6. É um valor de 1, é um valor de 2, é um valor de 3, é uma progressão muito diferente desta aqui. Por quê? Quem não conhece o VRA, esse manual daqui, o revisado, ampliado e o vermelho, este manual ele se fundamenta em rolar 1d6 para cada ponto de atributo. Então, isso para o combate. Então, se você tem força 3, você vai rolar 3d6 e não 1d6 mais 3. Isto muda completamente a progressão do sistema, ok? O primeiro passo que eu gostaria de falar aqui é já um dos problemas básicos, fundamentais da versão VRA, que é a rolagem de múltiplos dados. 3DT é um sistema rápido, é um sistema simples, é um sistema direto. Ele foi feito para ser rolado com 1d6 para que as pessoas tivessem acesso a ele, para que só fosse um dado e para que fosse mais rápido. O que acontece é, considerando um jogo que dure muito, vamos lá, um jogo que chega a 5, a 10 de característica, você vai rolar muitos dados. Você vai rolar 5d6 contra 5d6, você vai rolar 10d6 contra 10d6, isso torna o jogo lento. Então, há muito tempo já existe uma variante do VRA, que é, ao invés de você rolar 1d6 para cada ponto de atributo, você rola 1d6 vezes a característica. E é esta a forma que eu vou analisar, ok? É esta que eu vou analisar. Ela é melhor, inclusive, para cálculo, para velocidade no jogo. Então, considerando que o 3DT e o 3DT que eu estou procurando e analisando é um 3DT simples, direto, rápido, eu vou utilizar essa versão. Então, ao invés de rolar 1d6 para cada ponto de característica, você vai rolar 1d6 vezes a característica. Novamente, o atacante vai rolar 4 e o defensor vai rolar 3. Então, se nós viermos aqui, quando eu rolo... Vamos fazer a análise. Quando eu rolo no meu ataque de força ou poder de fogo, eu rolo 4 vezes 1 é 4. 3 vezes 1 na defesa é 1. Então é 1 PV perdido. 1 de dano. Dano causado. Ok? E novamente, como nós estamos sempre mantendo o ceteris paribus, isto é, tudo é mais ou menos equivalente,
como eu já falei lá no meu primeiro vídeo, que nós devemos fazer as primeiras análises colocando oponentes iguais um contra o outro, para depois extrapolar para oponentes diversos. Nós teremos aqui força e resistência de 5, equivale a 5 PVs. Aqui, ataque 5, defesa 5, você vai ter uma resistência de 5 e ela vai ter 25 PVs. Aqui vai ser 25 PVs. Aqui, em ataque 10 e defesa 10, nós vamos ter 50 PVs para resistência 10. Muito bem, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma coisa que não existia no outro D&T. Nós estamos vendo que, numa diferença de 1 de rolagem, você irá causar, em média, 1/5 dos pontos de vida da pessoa em dano. Aquilo que eu tinha falado, vamos mostrar aqui anteriormente, de que o dano se mantinha constante no D&T antigo, no manual VRA, o dano não se mantém constante. Ele há uma... Obviamente, se os dois rolarem a mesma coisa e os dois tiverem a mesma coisa de atributo, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter 0 contra 0. Normal. Porém, quando há uma diferença de 1 ponto, nós vemos uma escala, uma progressão de sempre manter 1/5 do dano perdido, dos pontos de vida perdidos. Ok? Então nós vemos aqui que no VRA, não no equilíbrio absoluto, mas como há uma tendência de você rolar para mais ou para menos pelo menos 1, você tem uma tendência a aumentar o dano numa mesma taxa de proporção. Nós vemos que o VRA, em função de ser multiplicativo e não puramente linear, ele mantém uma proporção no dano. Há um crescimento na taxa de dano semelhante ao crescimento na taxa de pontos de vida. Vocês estão percebendo isso? Isso aqui é perceptível. Vocês conseguem ver pelos números, pela demonstração direta dos valores, que há uma progressão. Muito bem. Então o VRA ele já parece ter essa progressão. Aí você pode falar, então o VRA é perfeito, o VRA não tem problema, o VRA é maravilhoso. Não é bem assim. Vamos lá. Aqui estão os problemas do VRA, que eu vou analisá-lo e tentar ser de forma bastante direta. Grande chance de extremos. Ok? Vou botar isso aqui abaixo. O VRA ele tem extremos que o outro 3D&T não tinha. Por quê? Mesmo aqui, se você voltar para o D&T antigo, quando você rola 6 e o outro rola 1. Vamos pegar o extremo máximo, 6 e o outro rola 1. Você tem ataque 1 e defesa 1. Você rolou 6, você vai para 7. Você rolou 1, você vai para 2. 7 menos 2 é 5. Você, nesse caso, vai matar a pessoa com 5 pontos de vida, mas os extremos, eles são muito menos possíveis nas versões antigas de D&T. Alguém com 5 versus 5 vai rolar 11, o outro vai rolar 6, e vai ser apenas 5 de dano de 25 PVs. Em outras palavras, os extremos em D&T antigo meio que não existiam. Isto é, não era muito difícil você dar um único golpe e matar o oponente com um único golpe. Você tinha uma luta mais cadenciada no D&T antigo. O que nós vemos aqui é que, repare, quando você tem uma questão, aqui é que cada ponto varia a ponto de causar uma taxa muito mais significativa. Por exemplo, na variação de 1 você causou 1/5 dos pontos de vida. Na variação de 2 você vai causar 2/5. Na variação de 5 você irá matar o oponente. Então, mesmo contra oponentes iguais, há uma chance concreta e real de um matar o outro no único golpe. Isso aí normalmente não é um problema muito grande para sistemas realistas, como GURPS, Daimon, etc., como eu já falei no outro jogo, no outro vídeo, mas para um sistema de 3D&T que ele tenta emular jogos de luta, anime, mangá, é muito estranho você derrotar o oponente no único golpe. O oponente igualmente tão forte quanto você, ok? Equivalente e equiparado a você. É muito difícil, não acontece isso em anime. Veja, por exemplo, Goku e Vegeta. Eles se debatem durante dezenas de episódios. Você não vai ver eles se matando no único golpe. Você vê, às vezes, um oponente super forte matando o outro quando ele é muito mais forte. Goku contra Nappa. Ele derrotou Nappa com um único golpe. Ok, isso faz sentido. Mas quando os oponentes são iguais, não faz sentido você derrotar ele no único golpe. E isto é relativamente comum de acontecer no VRA. Isto é um problema comum no VRA. Daí vem a questão de que necessita de mais pontos de vida. Ok? Uma das possibilidades é você simplesmente colocar resistência vezes 10 como pontos de vida ao invés de resistência vezes 5. Mas isso a gente vai discutir mais a fundo nas propostas de solução dos problemas. Mas há muito extremo no VRA, muito extremo, em função disso, de ser multiplicativo. Cálculos demorados por multiplicação alta. Este é um problema quando você supera 5 dos atributos, ok?
Porque quando você, por exemplo, você está enfrentando, você já chega numa escala de 7. Você tem 7, o outro oponente também tem 7. Você vai começar a multiplicar 4 vezes 7, 5 vezes 7, 3 vezes 7. E aí você está lidando com números muito altos. Vamos supor alguém com força 12 versus alguém com armadura 13. Ok? Diferença apenas de um ponto. Mas o que acontece? O atacante ele rola 4 e a defesa rola 3. Então você vai estar lidando com 4 vezes 12, que é 48 versus menos 3 vezes 13 é 39. E agora você tem que fazer a diferença desses dois, que vai dar 9 pontos. Repare, numa mesa de RPG, quando você começa a ter que multiplicar números tão altos e fazer depois subtrações de duas casas decimais, você vai ter um jogo lento. Essa é a grande questão. Esse é um problema sério. Porque nós temos que entender as limitações humanas de cálculos matemáticos. E 3DT, novamente, ele preza para ser um jogo simples, rápido. Especialmente se você considerar jogadores crianças, menos de 10 anos, tem problemas com multiplicação. Então você vai complicar a vida de muitos jogadores novatos e crianças, caso seja um pai, caso seja uma mãe ensinando para seu filho a jogar, para sua filha a jogar, você vai ter um problema aí. A multiplicação é um problema nesse aspecto. Aqui a curva desproporcional em valores baixos e altos. Isso é um conceito mais complexo, mas eu vou tentar explicar aqui demonstrativamente. Vamos lá. Em D&T antigo, quando você tem alguém com força 1 versus alguém com armadura 4, apesar de você ter alguém com 4 pontos a mais de armadura do que o cara com força, ele não tem 4 vezes mais em valor do que o cara com força. Por quê? Você está rolando 1d6 mais 1 versus 1d6 mais 4. Tomando agora a média dos valores de 3.5, vamos novamente botar aqui atacante 4 e defensor 3. Então você vai ter aqui uma situação onde o atacante rolou 4, ele vai para 5, e o defensor rolou 3, que vai para 7. Ok? 7. Você tem uma diferença aqui de mais ou menos 50%. Um pouco menos de 50%, na verdade. Vamos botar aqui só para arredondar, para deixar até mais simples. Vamos botar aqui então força 2, que aí vai ser mais 2, e aí vai ser 6, e aqui armadura 5, que vai ser 1d6 mais 5, que aí vai ser 8, ok? Que aí é mais fácil de calcular. 8 para 6 é apenas uma diferença de, novamente, é menos de 50%. Vamos botar só para menor que 50%. Ok? Agora, vamos lá. Quando você tem força 2 versus armadura 5, você vai ter aqui mais de 100% de diferença. Por quê? Você vai rolar uma quantidade, vai ser 1d6 vezes 2 versus 1d6 vezes 5. O que vai significar, em média, vamos supor novamente o 4 vezes. O atacante rolando 4, ele vai ter 8. Vai ser um D6 que é 4 vezes 2 é 8. E o outro vai rolar 3. 3 vezes o outro é 15 versus 15. Você tem uma diferença aqui de quase 100%. Quase 100%. Só que você tem uma diferença maior do que isso na proporção, porque cada ponto de força equivale a um dado. E cada ponto de armadura equivale a um dado. Então você tem literalmente armadura 5 é mais do que o dobro médio de chance de valor do que força 2. O que não acontece aqui. Em D&T. E aqui é em D&T... D&T VRA, 3D&T VRA. Ok? Eu consegui me explicar? Vocês conseguiram entender? A grande questão é que há uma curva desproporcional nos valores. Em D&T, essa curva ela se mantinha mais ou menos igual, porque você está sempre rolando um D6. Como aqui é multiplicativo, você tem que ver os valores absolutos nessas situações. Então, força 2 contra armadura 5 é mais do que o dobro. Porém, quando você está com valores altos, vamos supor força 10 versus armadura... Aqui foi uma diferença de 3 pontos. Força 10 versus armadura 13 não é uma diferença, é uma diferença de 30%. Porque você mais ou menos 30% de 10 é 3, você tem uma diferença de 30%.
Então o que nós vemos aqui no VRA é uma desproporção na taxa de crescimento dos atributos. Onde nos valores baixos ele é muito mais alta essa discrepância e em valores altos ela é quase insignificante. Este é um problema matemático sério e que infelizmente eu não vejo nem como solucionar. Mas esse é um problema muito mais sério no VRA, que significa que, de forma geral, você não pode ter valores muito acima de 10, porque senão a coisa vai ficar muito séria e não vai ter muita variação nas rolagens. Esse é um problema. Mas, novamente, como a variação dos dados ela acontece na multiplicação, o maior problema está aqui, nos valores mais baixos. Nos valores mais altos, você não tem tanto problema. O problema aqui está nos valores baixos serem muito discrepantes. E realmente não tem muito que pode ser feito para mudar isso. Eu vou fazer algumas propostas depois, ok? Mas isso é um problema. A curva desproporcional relacionada a valores baixos e valores altos. E por fim, uma complicação em determinar os bônus das características, que é derivado disso. Porque, por exemplo, você dá força mais 2 com ataque especial em nível baixo, é muito maior. Porque você, por exemplo, tem força 2 e vai para força 4, você dobrou o seu valor. Porém, você tem força 10 e vai para força 12, você aumentou em 20%. Essa é a questão. Reparem. Se tem força 1 e vai para força 2, vai para força 3, você triplicou, aumentou em 200% o seu valor. Ok? Ao mesmo tempo, se você tem força 10 e vai para força 13, você aumentou apenas em 30%, mais ou menos, o seu valor. Isto é o problema da desproporção daqui, aplicado aos bônus de vantagens. É possível trabalhar com isso, mas aí eu vou deixar para o próximo vídeo, no vídeo em que eu vou propor soluções para o VRA, ok? Então, aqui foi Gaigaia. Se você gostou desse vídeo, comente, dê like, dê share. Eu gostaria muito, eu quero fazer o canal crescer. Eu gostaria muito que outras pessoas interessadas em design de RPG e design de jogos em geral pudessem ver e comentar e analisar comigo este processo. Enfim, aqui foi Gaigaia. Até a próxima, pessoal. Falou!